Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o User ID, né, e o External ID, que a gente vê na documentação das plataformas de marketing, né, e o User ID está ligado ao Analytics, né, o User ID é uma propriedade do usuário, é um código interno seu, tá, e quando a gente manda ele para o GA, em linhas gerais, a gente tem basicamente duas finalidades do User ID quando a gente envia ele para o GA4, tá? A primeira delas é auxiliar o GA4 a identificar o mesmo usuário em mais de um dispositivo, em mais de um device. Beleza? Como assim? Vamos lá, vamos dar um exemplo de por que auxilia, né? Vamos pensar aqui no seguinte cenário. A gente tem um usuário que estava lá no computador do trabalho dele. E aí ele entrou no teu site, e aí ele chegou até lá no Begin Checkout, né? Ele preencheu os dados, você gerou um cadastro interno seu lá dentro da sua plataforma de e-commerce, do seu CMS, do seu banco de dados, você gerou o cadastro daquele cara. E você sempre vai ter em um cadastro de cliente o código do cliente. Esse cliente é o código 1, 2, 3 e por aí vai. Beleza? Então, esse é vamos dizer assim, esse é o user ID, o código que foi gerado daquele cliente quando ele fez login na tua plataforma e cadastrou ali, gerou uma ficha, um cadastro de cliente. Beleza? Então, voltando ao exemplo, então esse cara entrou num computador e não comprou, por exemplo, tá? Ele não comprou, fechou o site, etc, blá blá blá. E depois ele voltou no celular dele, né, no seu site, e aí ele chegou e fez o login e fez a compra, tá? Então vamos lá. Ah, se nos dois cenários, tanto no computador quanto no celular, sua implantação tá ok, e você tá mandando esse user ID, o que que o GA4 vai ver? Ele vai falar, eu tive uma sessão de tarde, uma sessão de noite, eu tenho dois clients IDs diferentes, tá? Porque o client ID ele é um pedacinho do cookie do underline GA e o cookie é sempre gerado no dispositivo que acessou, né? Então você vai ter dois cookies underline GA, um no celular e um no computador do cara. Mas como o código, o user ID, o código do cliente, o código do usuário é o mesmo, o GA vai olhar e vai falar assim: esse usuário do site deste e-commerce, etc., é o mesmo usuário. Beleza? Show de bola? Por consequência, o GA4 também vai utilizar, você pode utilizar, na verdade, o User ID para outras finalidades. E uma muito legal é você ter uma segmentação de usuários, né, que diferencie a jornada de usuários logados e de usuários não logados. Beleza? Show de bola. Bom, então vamos lá. Agora sobre a ideia do external ID. Tá? O external ID ele é pedido, por exemplo, no Facebook para você enviar. O TikTok também pede, por aí vai. Né? E, em essência, o external ID ele é equivalente ao user ID, que é equivalente ao código interno do cliente. Né? Mas não necessariamente, principalmente para o âmbito de marketing, né? Que são essas o que essas plataformas pedem. Por quê? Você pode muito bem atribuir um ID do usuário external ID antes do login para mandar para as plataformas de marketing, indexando aquele device. Você não está indexando o usuário como um todo, mas pelo menos aquele dispositivo. Então, antes do momento daquele usuário ceder os dados, passar o consentimento e etc., e efetivamente ser criado no seu banco de dados para que você tenha o user ID, o código do cliente propriamente, você pode utilizar outros valores, outras variáveis. Você pode utilizar cookies, por exemplo, né, para indexar o external ID, porque pelo menos você vai estar
mandando ali quem é o device, quem é o dispositivo que está entrando, quem entrou de novo, que foi até o Add to Cart, não fez login, mas como está naquele dispositivo, você vai fornecer, né? Você vai mandar isso para as plataformas de marketing, beleza? Então, User ID e External ID, eles podem sim e devem ser a mesma coisa no âmbito do usuário logado. Mas no âmbito do usuário não logado, você não tem jamais um User ID, correto? Por quê? Porque você não tem o cadastro do cliente, você efetivamente não tem um código interno dele, né? Mas depois que ele loga, sim. E já o External ID, você dá para ver isso na documentação das próprias plataformas. O ideal é que ele seja esse código, mas no momento pré-login, você pode utilizar uma outra chave primária, um outro código, um outro indexador. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu separei aqui um tópico aqui, ó, Stape Plugin, né, para falar um pouquinho sobre ele, que é bem bacana, é bem legal. Em alguns casos eu utilizo, em outros casos não, tá? Bom, o plugin da Stape para gerar um User ID, né, ele é legal porque se você der uma olhadinha dentro da documentação da Stape, o que ele faz? Ele vai cruzar algumas informações do cookie GA, do IP, etc, para gerar um código único daquele usuário, tá? Mas que fique claro, o plugin da Stape, por óbvio, ele não vai ter capacidade de atribuir o mesmo número de usuário para um usuário em mais de um device, tá, pessoal? Não tem jeito, né? O que a Stape faz, na verdade, é ler os cookies que estão ali presentes e ela vai gerar um User ID, ou seja, se ela lê cookie, está sempre atrelado ao device que está acessando. Então, retomando o primeiro exemplo, o plugin da Stape não vai conseguir manter o mesmo código para um usuário que entrou em um device e entrou no outro. Ela vai gerar códigos diferentes. Beleza? Isso é importante entender, tá? Agora, em cenários que o CMS, o banco de dados, onde você está trabalhando, não tem um cadastro cliente, ou não volta o User ID, nem na camada de dados na web, nem via uma API, enfim, né? Por exemplo, mercado de lead, né? É só landing page ali, aquela coisa simples, né? É legal, ela entrega, ela ajuda, né? E de certa forma é até um pouco mais consistente do que você utilizar como external ID só o client ID do GA, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, beleza? Então já falei sobre o plugin da Stape. Luiz, você usa? Eu uso muito pouco, porque eu trabalho mais, né, fazendo e-commerce ou nicho imobiliário, e aí você sempre vai ter o código do cliente lá, tá? E aí eu uso o FPID para fazer a mesma coisa, vai dar praticamente no mesmo no âmbito do usuário não logado. Vou explicar isso aqui para vocês, vamos lá. Primeira coisa aqui, tá? Então, explicando o conceito, né, do User ID agora dentro do GA, antes de começar a explicar aqui na prática, né, uma utilização que você pode ter, uma utilização legal, e é um compromisso meu aqui do canal, alertar todo mundo, porque tem muita groselha no YouTube, tá? Então, pessoal, o que acontece? Tem gente aí na web, tá? Que vira e fala assim, não, coloca o User ID do seu GA4 desse jeitinho. Você vai criar uma variável que vai pegar o cookie underline GA, e aí depois você faz outra variável que vai ser um JS, aí você vai dar um split, geralmente na posição 6, né, se eu não me engano, que aí é aquele pedacinho do cookie do GA que é o Client ID. O que é Client ID? É um código que o cookie do GA gera e que é mantido no dispositivo. Beleza? Tá lá, gerou o cookie, e aí aquele pedacinho do cookie do GA vai indicar um código único para aquele device, para aquele dispositivo. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Por que
que é uma bizarrice, de certa forma, você pegar o Client ID, tá? E atribuir ao User ID o valor do Client ID. A primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, pelo menos aqui eu penso, né? Já existe o lugar do Client ID. Ele já é nativo em todos os eventos, até os eventos automáticos, né? Porque ele está na base do funcionamento do GA, ele já está presente. Aí vocês acham que a engenharia da Google ia virar e falar assim: ah, não, eu vou fazer aqui agora o User ID e ele é igual ao Client ID. O que? Os caras estão sem serviço lá, eles vão fazer duas coisas para fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? Se você coloca que o seu User ID é igual ao Client ID, primeiro, você não vai, além de você não estar ajudando o GA, você vai estar atrapalhando ele a indexar usuários, o mesmo usuário em mais de um device, beleza? E a segunda coisa é que você vai perder totalmente a sua segmentação de usuários logados e não logados, ó. Não vai, entendeu? Porque o User ID serve para isso. E ele serve para quando o cara está logado. E o Client ID você vai ter ele com o usuário logado ou não. Então, se você chegar, por exemplo, na aba explorar, né? Eu peguei aqui lá fiz aqui, né? Tem pouquinho usuário logado e tal. É uma base real, mas eu tirei de uma implantação recente, ou seja, está começando a indexar User ID agora. Então esse número faz sentido a princípio. Mas o que acontece, né? Você ia perder totalmente a ideia de usuário logado e não logado. Beleza? Porque você ia sempre ter Client ID, consequentemente, todos os seus usuários supostamente estão logados. O que é impossível, né? Show? Vamos lá. Agora a gente vai falar do External ID um pouquinho, né? O External ID tem na API do TikTok, por exemplo, tem no Facebook e tal. No Facebook, External ID não é obrigatório, tá? Mas Facebook pede, é legal você mandar. E o Facebook, assim como o cookie dele, que é o FBP, tá? E o Event ID, né? Que é o código do evento que você manda na web servidor, ele utiliza também o código do usuário, o external ID, no conceito dele, para desduplicação do evento. Tá? Então é um parâmetro também de desduplicação. Então é bem legal você mandar. Tá? O TikTok é a mesma lógica, só que tem até um agravante que é o seguinte, tá? A API, o lado servidor, né? Quando você vai mandar suas tags TikTok lá do servidor, se você não mandar user ID, dá pau, dá erro, tá? Você vai ver o status 400 lá, não vai chegar o evento, tá? Então é obrigatório para o TikTok. Beleza. E aí vem um questionamento, deveria vir, né? Mas se o usuário não está logado, né? O que eu vou usar de external ID para as plataformas de marketing? Principalmente no TikTok, por exemplo, que é obrigatório, né? Mas é legal mandar sempre. E aí a gente tem algumas possibilidades. Bom, a primeira é você utilizar o Client ID do cookie web do GA, que é o underline GA. Beleza? A segunda é você utilizar o plugin da Stape, que, como eu falei, vai funcionar de forma parecida ali, até um pouco melhor do que o underline GA, na minha visão. Por último, né, e que eu acho que é bem melhor, você pode utilizar o miolinho que a gente tem do FPID, que é um cookie do GA também, mas é um cookie do GA que ele é gerado quando você tem a implantação do GA a partir do lado servidor, né? E aí o GA vai começar a criar o FPID para indexar usuários. E a meiuca do FPID é muito equivalente ali, um pedacinho dele é equivalente ao que a gente tem no cookie underline GA, que é o Client ID, né? E por que de certa forma ele é bacana, ele é melhor? Primeiro, o FPID ele é um cookie HTTP only, ou seja, ele não pode ser lido por JavaScript. Então ele só pode ser lido pelo seu servidor, pelo seu domínio, pelo domínio que criou ele. Tá? E não pode ser lido pelo cliente web, só pelo lado do servidor. Então ele é um cookie, vamos dizer assim, muito mais seguro
persistente no navegador do usuário e, consequentemente, vai sofrer menos bloqueio, tá? Por exemplo, do API da Apple, né? O API da Apple não vai conseguir ver o conteúdo de um cookie HTTP only, não tem como, beleza? Então vamos lá. Neste contexto, tá? Agora vamos um pouquinho para a prática. Aqui o que a gente vai ver é tudo lá do servidor, tá? E aí eu vou mostrar aqui, né, por exemplo, uma estrutura, né, de como utilizar isso. Então vamos lá. A primeira tag aqui que eu estou colocando é uma tag de set cookies para setar um cookie HTTP only, tá? No device do usuário, que é o seguinte: a ideia aqui é quando o usuário loga na web, né, tem o consentimento, etc., ele loga na web e eu passo a ter o cadastro daquele cara com o meu user ID próprio, né, ele está logado, né? O que eu faço? É basicamente um backup da coisa, vamos pensar assim, né? Porque eu sempre agora vou ter o código dele a partir do login, beleza. Mas eu também faço um cookie do meu servidor, HTTP only, etc., que vai escrever, né, fazer uma cópia desse código de usuário lá no device do cliente, a partir do momento, tá? Então aqui está a montagem, eu usei o modelo de tag da Cookie Monster, a partir do momento, e aí é o acionador, que eu não tenho esse cookie gerado, beleza? E o E eu tenho essa informação presente dentro do banco de dados, né? Dá para ter uma ideia, ah, olhando aqui, né, o nome da variável que vai assumir o valor do SecID, que ela está vindo lá dentro, desse caso está vindo da Vtex, está vindo lá dentro do banco de dados da plataforma. Beleza? Então, no momento que o cara loga, o que acontece? Eu passo a ter um user ID e esse user ID eu também vou criar um cookie no navegador do cara. Beleza? Vamos lá. Uma variável simples depois, né? Vou fazer uma variável que vai pegar o FPID. Depois eu vou ter uma outra variável, né? Que é a variável para eu formatar o FPID, né? Então eu uso uma tabela regex, porque basicamente, se eu pegar o FPID, ele começa FPID, aí vem um númerozinho que, se eu não me engano, é a quantidade de sessão. E aí ele tem bem na meiucazinha dele que representa o equivalente a um client ID, que é o código único ali daquele device no teu site, tá? Bem similar ao client ID do underline GA. Então, basicamente, eu trato isso daqui, tá? Para eu pegar só o pedacinho que eu preciso, beleza? Por último, eu uso uma outra variável, né? Que é essa daqui, que é Advanced Lookup Table, que é bem legal, tem trocentas aplicações para ela. E para que eu utilizo ela? Eu utilizo ela para o seguinte: se eu não tenho o meu cookie, que é o SecID, né, que representa o código do usuário logado, se eu não tenho esse cookie, é porque esse cara nunca logou, né? Então, se ele nunca logou naquele device, né, eu vou utilizar o FPID como external ID. Entenderam a jogada? Então, a ideia é o quê? Quando o usuário entrou, eu vou utilizar um cookie do navegador como external ID, nunca como user ID para o GA4, tá, pessoal? Como eu expliquei em cima. Mas, para as plataformas de marketing, eu vou munir ela de informação de que pelo menos aquele device ali, se voltar, ele vai ter o mesmo código do device como external ID. E aí, a partir do momento que eu tenho aquele usuário logado, eu passo a mandar o external ID, assim como o user ID, mas com o código efetivo do cliente dentro da plataforma. Beleza? E aí, por exemplo, nas tags de marketing, né, o que eu utilizo, por exemplo, lá no TikTok, o external ID vai ser exatamente a minha variável do Advanced Lookup Table. Show? Que ela vai ser dinâmica, correto?
Putz, não tenho user ID ainda, o cara não está logado. Vamos usar o FPID para indexar esse usuário para marketing. O cara logou, beleza, a partir daquele momento eu vou usar para external ID o mesmo código que eu vou usar para user ID. Show? E aí, vamos lá. Se vocês repararem, por exemplo, eu tirei aqui um print do site da Americanas, tá? E aí eu só entrei no site, caí num produto, não loguei, não tem cookie, não tem nada. E reparem que se a gente olhar pelo próprio Pixel Helper no front, aqui no Advanced Match, ele tem o external ID. Aí você fala, opa, como é que ele tem o external ID se eu não loguei? Com certeza ele está utilizando um cookie próprio, né, com essa mecânica toda, para atrelar external ID. E muito provavelmente, ou ele gera mais um external ID depois que você loga e mantém o primeiro, né? Ou ele subscreve para o user ID devido quando você loga na plataforma. Beleza? Então, para a gente fechar, vamos lá. Voltando num ponto que eu falei. Pessoal, não usem Client ID, que é o pedacinho do cookie do GA, etc., ou qualquer parâmetro ali de cookie como código de usuário, como User ID. O objetivo não é esse. O objetivo do User ID é realmente um código que represente o seu banco de dados, uma coisa sólida, o cara que logou, entendeu? Então não façam isso, tá? 2. Cuidado com os sedutores da internet. Se você fizer uma busca no YouTube aí no que a gente tem em português e colocar external ID e user ID, você vai ver uma série de implantações, nego gravando tela, faz essa variável aqui, dá split e tal, não sei o que. Às vezes você nem entende o que você está colocando ali, qual é o objetivo e as cagadas que você pode estar fazendo com aquilo, tá? Então cuidado. Por último, segmentação de usuário logado e não logado no GA. Só funciona, obviamente, condizente, né, com a realidade se você implantar o User ID de forma correta. Beleza? E no quarto, você pode e deve até utilizar cookies. Pode ser qualquer um, tá, pessoal? Aqui eu estou usando um cookie HTTP only, etc. Porque estou no servidor, vou fazer no servidor, né? Agora, você pode usar cookie web, você pode usar o client ID do underline GA, você pode usar o plugin da Staple também, etc. O importante é entender o objetivo, né? E na minha visão é legal também que a partir do momento que você cadastrou aquele usuário, troca isso, porque aquele login vai ser eterno, não é verdade? Só se porventura aquele usuário, né, for lá no seu no seu DPO te mandar um e-mail e falar, deleta tudo, né? LGPD, não gosto de você mais, deleta isso tudo, não te dou mais consentimento, aí ele some. Mas tirando isso, né, você já tem lá, de forma muito consistente no seu banco de dados, o User ID, beleza? Para fechar também aqui, o User ID vai depender muito da plataforma que você está trabalhando. Tem plataforma que facilita, que é o que? Quando o usuário loga, ela traz isso para você na camada de dados do lado web. Tem plataforma que não traz, mesmo usuário logado. VTEX não traz, loja integrada não traz, mas lá no banco de dados das bonitas, né, lá do CMS, você vai ter o código do cliente, beleza? E aí é mais um dos motivos, né, da abordagem priorizando lá do servidor, né? Porque você não vai rodar nada na web, não vai precisar coletar aquilo do data layer, você vai direto pelo servidor e de certa forma até um pouco mais consistente. O data layer é muito consistente, né? Você volta no data layer porque tem a chamada do servidor e fez o push na web, né? Com isso não precisa se preocupar. Mas às vezes a abordagem do lado servidor, ela é necessária, entende? Por quê? Porque você não tem o user ID na camada de dados, tá? Por último, também existem cenários específicos no qual você não tem login. Né? O que vem na minha cabeça aqui, por exemplo, Yamp. Yamp, você tem a possibilidade de não cadastrar, não criar login. Né? Então, assim,
Tudo bem, facilita a jornada do usuário? Facilita a jornada do usuário, né? Ele não precisa criar login e tal, e papapá. Mas toda pessoa, mesmo a mesma pessoa entrando lá, né? A Yamp não faz nenhuma desduplicação, tá? Você pode chegar aí no checkout Yamp, numa loja que tem Yamp, que está com isso ativado, fazer o teste, você coloca lá o mesmo e-mail, os mesmos dados, ele gera lá dentro lá. Ele não vai gerar em clientes, ele vai gerar num lugar dele que ele chama de lead. Exatamente por causa dessa diferença. Mas aí ele vai gerar lá pro mesmo e-mail, código 1. Aí você foi lá, fez outra compra, você virou cliente 2 e por aí vai. Ele vai duplicando loucamente. Ou seja, você não vai ter uma consistência de user ID devidamente, mas também você não tem login, né? Então também não tem como querer uma coisa que você não pede, não faz, entendeu? Bom, é isso. É, aqui acho que o papo foi mais conceitual, apesar de eu ter mostrado ali uma utilização e algumas variáveis. Para quem ainda é mais iniciante, está querendo um método rápido só porque o Facebook está aparecendo lá, manda externo ID, manda externo ID, cuidado, né? E também trouxe esse conteúdo aqui porque é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? E que infelizmente tem bastante conteúdo na internet ensinando a fazer errado, tá? Pode resolver o problema de marketing, sim, mas você vai bagunçar a sua esfera do Analytics, dependendo do que você fizer. Beleza? Então por hoje é isso aí. Um forte abraço e vamos para a próxima.